Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Esse é um dos dogmas de nossa fé, uma das profissões de nossa fé. Estamos iniciando o nosso programa Verdade da Fé. Gostaria de cumprimentar a cada um de nossos ouvintes, que nós possamos fazer a nossa profissão de fé, crendo na Igreja Católica, Apostólica, Romana, una, santa. Exatamente para nós defendermos e rezarmos ou fazermos essa profissão de fé, pois quando dizemos creio, quer dizer eu acredito, eu faço minha adesão a essa verdade, é um ato da graça de Deus. Convido então os nossos ouvintes a fazermos uma oração. Vamos pedir as graças de Deus para cada um de nós, que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos viver verdadeiramente a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha e bem-amado do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então nós estudando o artigo do Credo. Creio na Santa Igreja. Exatamente, nós fazemos a nossa adesão à Igreja, que é a esposa de nosso Senhor. Cristo tinha comparado a sua Igreja a um grão de mostarda, que é mais pequenino de todas as sementes, mas que uma vez nascida produz uma árvore sobre a qual pode abrigar-se as aves do céu. Assim encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 31. Cristo não compara a sua igreja senão a planta arborescente, porque a igreja, apesar de sua extensão, permanecerá sempre nesse mundo num estado de humilhação. Nós vemos também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 18, quando nosso Senhor funda a sua igreja sobre Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, nesse momento, nosso Senhor instituiu visivelmente sua igreja, fundada sobre Pedro, para educar os homens no caminho do céu. E então, vemos que a igreja é o reino de Deus. E assim também mãe dos cristãos, porque nós nos tornamos filhos dela pelo batismo. É pelo batismo que é apagado o pecado original. Nós nos tornamos filhos de Deus
herdeiro do céu e cordeiro de nosso Senhor. E a igreja nos educa para o céu, exercendo o seu ministério de doutrina sacerdotal e pastoral. Quer dizer, a igreja nos dá o ensinamento das verdades de nossa fé, ensinados na Sagrada Escritura e pelos ensinamentos da tradição, pelo magistério da igreja. Depois temos o sacerdote que oferece a Santa Missa, os sacrifícios da Santa Cruz, na paixão e morte de nosso Senhor, e oferece também a Deus em ação de graças pelos benefícios, em reparação pelos nossos pecados, pedindo graças ainda e como ato de adoração a Deus. E vemos então esse triplo mistério da doutrina, do sacerdote e da pastoral. Quer dizer, o que é indicado para cada época, o que é um bem para os homens, para conhecerem a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo é o chefe rei da igreja. É assim que nosso Senhor, lançando os fundamentos de sua igreja, quando durante sua vida pública, reuniu em redor de si certo número de discípulos, entre os quais escolheu 12. Na verdade, ele convidou 13. E um deles indicou para chefe. Como? É 12 apóstolos? Sim, são 12 apóstolos. Mas nosso Senhor olhou a um jovem e que perguntou: Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Pratica os mandamentos. Senhor, já faço isso desde a minha juventude. Falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, distribui aos pobres e segue-me. Ora, nosso Senhor convidou aquele jovem rico a ser um dos apóstolos, a seguir a nosso Senhor. E ele recusou. Vemos então que nosso Senhor tinha 12 apóstolos, ficou com 12, porque o jovem rico recusou. Depois teve a traição de Judas e teve a nova eleição, que foi indicado a São Matias para substituir a Judas Iscariotes, o traidor. Então, São Matias vem como substituição do apóstolo Judas, que traiu. Então, São Matias é aquele que se entrega na confiança a nosso Senhor. Ora, mas depois nós temos um outro apóstolo, grande apóstolo, como que fosse o abortivo, o perseguidor, que é São Paulo. São Paulo é o 13º apóstolo, que vem a substituir ao jovem rico que recusou essa graça de seguir a nosso Senhor. Podemos pensar assim, quantas vezes Deus nos convida a algo e nós recusamos. Então, Deus substituirá, vai completar a sua obra, talvez de forma mais maravilhosa do que quando nós renunciamos a isso. Cristo então escolheu seus 12 apóstolos, tinha 72 discípulos, seguiam ainda homens e mulheres que formavam assim uma comunidade. Mas a igreja não foi definitivamente fundada senão em Pentecostes, quando 3.000 pessoas receberam o batismo. O Pentecostes é, pois, o dia do nascimento da igreja, no qual entraram também 2.000 pessoas depois dos milagres no templo. Ora,
vemos então no Atos dos Apóstolos como o Espírito Santo agora vai agir na santificação dos homens. E nosso Senhor é nosso Redentor. Sim, nós somos salvos por nosso Senhor e somos santificados pelo Espírito Santo na Santa Igreja. Ele usa como instrumento material, temporal, a Igreja de nosso Senhor, que nasceu também do lado de Cristo. Logo depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos partiram em nome de Jesus Cristo a pregar o Evangelho em todo o universo e fundaram então as comunidades cristãs em numerosas cidades. Como falei, o 13º apóstolo, o mais zeloso então foi São Paulo, o perseguidor dos cristãos que havia sido miraculosamente convertido no ano de 34. Percorreu a Ásia Menor, a Europa Meridional e muitas ilhas do Mediterrâneo. É assim que São Paulo foi para Coríntios, para Éfeso, para Roma. São Paulo viajou quase tanto como São Pedro. Depois de ter sido milagrosamente libertado da prisão em 44, São Pedro, por intermédio de um anjo, fixou a sua sede em Roma, onde sofreu martírio com São Paulo no dia 29 de junho de 67. Interessante que nós temos na Basílica de São Pedro os restos mortais de São Pedro, exatamente a sede da Pedra de Cristo. E também existe, a uma certa distância de Roma, do Vaticano, há um lugar, pode-se dizer uma abadia, que é Tres Fontana, que é as três fontes, exatamente o local onde São Paulo foi martirizado, onde foi cortada a sua cabeça. São João, o discípulo predileto, tinha se fixado nessa época em Éfeso, onde habitou também a Santíssima Virgem Maria. Exatamente, hoje se encontra a casa de São João, onde habitava Nossa Senhora, na cidade de Éfeso. E de lá ele governava as igrejas da Ásia Menor. Já seu irmão, Tiago Maior, parece que se adiantou até a Espanha, onde a sua relíquia se encontra em Compostela, exatamente onde tem a igreja de São Tiago de Compostela, onde se faz tanta peregrinação. Depois regressou a Jerusalém, onde foi decapitado. Já São Tiago Menor governou a igreja de Jerusalém e foi precipitado do terraço do templo no ano de 62. Santo André pregou nos países do Baixo Danúbio e foi crucificado na Acaia. São Tomé e São Bartolomeu evangelizaram os países do Tigre e do Éufrates e a Índia. E São Simão, o Egito e a África setentrional. Os homens misericordiosos, exclama São João Crisóstomo, que reconhecido vos devemos pela graça de fé, que nos granjeou à custa de vossos suores e de vosso sangue, que penas e torturas sofreste por nós. Exatamente, vemos que os apóstolos todos, que foram testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, foram os
apóstolos, aqueles que são postados, aqueles que são enviados por nosso Senhor, como testemunha do seu ensinamento, da sua doutrina, da sua paixão e morte na cruz, da sua ressurreição, que tiveram com a graça do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, a fortaleza de saírem pelo mundo para pregarem, e de por toda a terra pregando o Evangelho. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Ora, e eles foram testemunhas com seus próprios sangues. Então, derramaram o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Só São João, que nosso Senhor tinha indicado que permaneceria mais tempo, é que veio a não morrer martirizado, apesar de ter passado por martírios, mas foi preservado. Então, nós devemos honrar aos apóstolos que foram fiéis a nosso Senhor. E foram esses apóstolos que fundaram as comunidades cristãs, convertendo e batizando um certo número de habitantes de uma localidade, e escolhendo ali cooperadores, os quais transmitiram uma parte maior ou menor dos seus poderes. Quando se afastavam, escolhiam um sucessor e confiavam-lhe poderes por inteiro. Assim encontramos no Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Então, tem uma continuação apostólica, e já vemos isso no próprio Ato dos Apóstolos. Peçamos graças especiais a Deus e agradecendo aos apóstolos que, sendo fiéis a nosso Senhor, saíram pelo mundo a pregar. Quanta renúncia, quanta recusa, quanta responsabilidade teve o jovem rico, que ficou apegado aos seus bens, queria, de certa forma, servir a Deus, mas não quis entregar-se inteiramente. E assim perdeu a maior glória que ele poderia ter, que era de ser apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, católicos, apostólicos, então nós somos sucessores, temos da igreja, que confiamos nos apóstolos, e também temos essa missão de apostolado, de ir levar a nossa fé na integridade ao mundo inteiro. Aqueles que estão mais próximos nós devemos ser, então, verdadeiras testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos sendo? Será que nós vivemos segundo nosso Senhor Jesus Cristo? E assim estamos fazendo um bem aos outros? Vejam que ele é um cristão, e o cristão é um outro Cristo. Será que as pessoas em nossa volta nos veem como verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos? Ou somos causas de escândalo e dizer, se é esse o ser católico, eu não quero ser? Que nós possamos viver a nossa fé. Cada um tem seu livre-arbítrio, pode recusar a graça ou não, mas nós temos uma obrigação diante de Deus. Ofereço nesse momento uma música aos nossos ouvintes.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Cremos na Santa Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor, assim colocada por Nosso Senhor, nascida assim em Pentecoste, com a missão dos apóstolos de sair pelo mundo inteiro pregando as verdades de Nosso Senhor, pregando a boa nova, batizando, levando os sacramentos e nos tornando filhos de Deus e herdeiros do céu. Os cooperadores aos quais os apóstolos confiavam somente uma pequena parte das suas funções chamavam-se diáconos. Aqueles que tinham maior poder, anciões ou sacerdotes, que eram chamados presbíteros. Os sucessores dos apóstolos, bispos, pontífices. Cristo havia dado aos apóstolos o poder de escolher sucessores, porque o revestia dos poderes que ele mesmo havia recebido de seu Pai. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Jesus Cristo ordenara mesmo que o elegessem, porque os encarregou de pregar o Evangelho até o fim dos tempos, como vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Assim é que os apóstolos reunidos foram e elegeram o substituto de Judas Iscariotes, exatamente elegeram a São Matias. A comunidade cristã de Roma ocupou o primeiro lugar entre as outras, porque foi governada por São Pedro, chefe dos apóstolos, e porque todas as prerrogativas e todos os direitos de Pedro passaram ao bispo da comunidade de Roma. Santo Inácio, bispo de Antioquia, que morreu no ano 107, escreveu aos cristãos de Roma de 284 a 305. Esses tiranos fez martirizar mais de 2 milhões de cristãos, de sorte que em 10 anos
pode-se contar cerca de 17 mil mártires por mês. O gênero do martírio era uma grande variedade. Havia a crucifixão, como foi o caso com São Pedro, a decapitação, como São Paulo, a lapidação, apedrejamento, como Santo Estevão, ao lançar as férias, como Santo Inácio de Antioquia. Outros foram assim ao fogo, como São Lourenço, precipitado nas águas, como São Floriano, esfolado, como São Bartolomeu, precipitado no alto de uma rocha ou de uma torre, como São Tiago Menor, queimado numa fogueira, como São Policarpo em Mirra, enterrado vivo, como Crisântemo. Os cristãos não temiam o martírio, voavam para ele como as abelhas para a colmeia. Ensina São João Crisóstomo. Tudo que se tentou para destruir os cristãos só serviu para multiplicar. É assim que o sangue dos mártires eram semente de novos cristãos. A defesa dos cristãos diante do tribunal era uma verdadeira pregação que comovia e convertia grande número dos assistentes. A alegria que os cristãos caminhavam para a morte, a paciência, o amor aos inimigos, faziam também grande impressão sobre os pagãos. Não menos os numerosos milagres, a que o suplício dava ocasião. São João Evangelista ficou são e salvo quando foi lançado no azeite fervente. São Policarpo foi lançado no fogo e não queimou. Os mártires eram como uma semente que morre na terra, mas que germina e se torna fecunda em frutos. A tempestade sacudindo a semente sobre o solo fértil, porque germinava outras 50. O sangue dos mártires tornaram semente de cristãos. Então, a época das perseguições é a mais florescente da igreja. Os cristãos levavam a vida perfeita e foi nesse tempo que viveu a maior parte dos santos. Os cristãos frequentavam, com risco da própria vida, as reuniões litúrgicas nas catacumbas. Quantos sacrifícios cristãos dos primeiros séculos faziam para assistir à Santa Missa, escondidos, porque davam valor ao sacrifício e também a Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. E quantos de nós dizemos que somos católicos e somos negligentes na vida de oração, na missa aos domingos? Então, somos decepção dos mártires, que não temos essa fortaleza, somos preguiçosos em defender e viver a nossa fé. Vejo, às vezes, pessoas que querem honrar a mártires, mas com a boca e não com o exemplo. Vemos Santa Luzia, que defendeu sua virgindade, foi arrancado os seus olhos, os milagres que aconteceram exatamente da sua restituição. Pessoas louvam a Santa Luzia pelo interesse em proteção na vista, mas não querem seguir o exemplo e imitação delas. Louvar os santos com a boca, mas não com seu exemplo, é uma ofensa. Temos a Santo Expedito, que também foi soldado, ou São Sebastião. É curioso que tantas vezes as pessoas se dizem devotos de São Sebastião, mas não procuram conhecer a ele. Se eu pergunto nesse momento aos nossos ouvintes,
Como foi que morreu São Sebastião? O que vocês vão dizer? Em que árvore foi? Vão dizer que ele foi morto à flechada? Não, não. São Sebastião foi morto à paulada. São Sebastião levou a flechada? Sim. Ele estava lá, denunciou-se, se apresentou como um cristão e foi condenado. Amarraram ele numa poste e os soldados deram flechadas nele. Acharam que ele estava morto, abandonaram. E tinha aquelas pessoas que depois recolhiam os corpos. E aí aconteceu que ele não estava morto, levaram ele, cuidaram. Quando ele recuperou, ele procurou novamente o imperador e se apresentou. E foi dizer, olha aqui, ó, estou aqui. Ele se achou, o imperador ficou com medo porque achava que era uma assombração. E aí ele disse, não, eu estou vivo. E veja o mal que você faz. E aí foi que o imperador mandou matar a ele com pauladas. Então, quantas vezes vemos pessoas que são devotos dos santos sem conhecer a sua história? E a época, então, das perseguições foi uma época de florescência de igrejas. Os cristãos levavam, então, essa vida perfeita. Eles frequentavam os sacramentos. A iniciação ao cristianismo pelo batismo era precedida de 2 anos de instrução, chamado catecumenato. Ora, então, era necessário aprender, reconhecer a fé, viver a fé, para assim serem batizados. E quando se tem um cursinho de pais e padrinhos por batizado, vai bem a reclamação. Eu já sei tudo. Sabe nada, não sabe nem os 10 mandamentos, não sabe nem qual é a função de pais e de padrinhos no batizado, que eles estão representando os seus afiliados que vão assumir a fé. Então são incoerentes que às vezes convidam pessoas de outras religiões para ser padrinho. Como é que ele vai testemunhar a sua fé se eles não creem nessa fé? Não, mas eu tenho tanta amizade por tal pessoa que é evangélico, ou tal pessoa por outra religião. Não. O padrinho está assumindo a responsabilidade com o seu afiliado de ser testemunha e exemplo de fé. Então, vemos tantas vezes as pessoas sem um sentido da fé e dizemos hoje que tem tantos pagãos batizados. São batizados. O batismo é válido, sim, mas vivem como pagãos e muitos vivem como ateus. Então, quando o imperador Constantino Magno permitia aos seus súditos que abraçasse o cristianismo, isso já foi no ano 303, e decretou mais tarde, no 324, região do estado, a igreja tornou-se florescente no exterior, mas muitos cristãos caíram na tibieza. Vemos então a diferença. Quando a igreja sofria perseguição, ela florescia. Mas depois, com Constantino, e que é mentiroso os protestantes que dizem que a Igreja Católica foi fundada por Constantino e não por Nosso Senhor. Porque então, cadê a Igreja de Cristo antes de Constantino? A Igreja Evangélica surgiu quando? Depois de 1517, com a rebelião de Lutero.
E onde estava a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de 1500? Estava na Igreja Católica e continua na Igreja Católica. Temos a sucessão apostólica, temos então os sucessores dos papas, tem a continuidade, temos a história que nos conta exatamente de nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. Não é Constantino que fundou a Igreja Católica, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o que aconteceu com Constantino é que o interesse ou não, seja verdadeira a piedade ou não, ou por interesse dele, mas sim da mãe dele, foi muito boa, que é Santa Helena, mas Constantino não é santo. Ele tinha uma batalha, recebeu a graça de que se levasse o sinal da cruz, ele ganharia. Como ele ganhou a batalha, é assim que ele vai reconhecer a graça de Deus e dar liberdade contra as perseguições que estavam os outros imperadores seguindo. E pode-se dizer, 11 anos depois que ele abraçou a fé católica, que veio a decretar, já estava a decadência de Roma, e decretou que a religião do Estado era a Igreja Católica. Mas não é ele que fundou a Igreja. Constantino promulgou o seu edito de tolerância sobre a impressão do aparecimento de uma cruz luminosa no céu, no ano 312, e certamente também sobre a influência de sua piedosa mãe, Santa Helena. Prescreveu a observância dos domingos e das festas, entregou os domingos, os templos dos ídolos, aos bispos, proibiu o combate dos gladiadores, aboliu a crucificação, construiu grande número de igrejas, até 30, só na Palestina. Quando foi a pesca milagrosa, a rede rasgou-se e as 2 barcas cheias de peixes estiveram prestes a sossobrar. Era uma imagem do cisma introduzido na igreja pelas heresias e pelas paixões terrenas que cairiam os cristãos, quando a igreja se dilatasse e gozasse de paz. Por isso, no tempo de Constantino, já apareceu a perniciosa heresia de Ário, em 318, que se propagou largamente. Então, já parou as perseguições contra os cristãos, mas aí vem o veneno do erro. Foi também facilitado o ingresso da igreja e o catecumenato desapareceu a pouco, a partir de Constantino. Por isso, Santo Agostinho, com razão, dizia: quando a igreja está tranquila quanto a seus inimigos exteriores, encontra muitos no seio que laceram o coração dos bons com seu mau proceder. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação aos inimigos internos e externos da igreja. Aqueles que são inimigos internos da igreja e aqueles que ensinam erros sobre a nossa fé. Então, tenhamos sempre segurança na nossa doutrina, no conhecimento da doutrina católica apostólica romana. Ofereço nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Manto sagrado, ó Mãe, é para nós proteção, e seguro refúgio é o teu coração. FM 107,7, Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. 11h45.
Jesus Redentor, Deus de Deus, luz de luz, verbo eterno, Cristo Rei do Universo, Senhor, Jesus Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós, obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Todo orbe, homenagens e renda, aos seus pés trago o mundo cristão, de almas livres a livre oferenda, corações para o seu coração. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós, obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Também nós brasileiros queremos de Jesus a realeza clamar, de nós salmos afetos supremos, são por eles farei seu altar. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós, obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Rubejantes emblemas que bordam nossos peitos sagrados broquéis, sangue e ouro das cores recordam, cruz e glória aos apóstolos fiéis. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós, obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. Urge embora a inimiga cohorte, contra nós defensores da cruz. Nosso brilho prêmio é mais forte, a vitória será de Jesus. Jesus, Rei, Deus verdadeiro, o teu reino venha a nós, obedeça ao mundo inteiro, ao poder de tua voz. O estandarte do amor se desdobra, brilha aí o sinal do perdão. Ele guia os valentes à obra do divino e imortal coração.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Então nós, nesse programa de hoje, falamos sobre a sucessão da igreja. A igreja de Nosso Senhor, fundada sob Pedro, como a igreja então tem a Nosso Senhor como chefe e rei, e como São Nosso Senhor instituiu sobre Pedro como apóstolo e deu a ele o poder das chaves. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. Te dou a chave do céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. E também Jesus ressuscitado pergunta a São Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. É assim também que Nosso Senhor ressuscitado, aparecendo aos apóstolos, diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem retiverem serão retidos. Nosso Senhor dá também aos apóstolos a missão: ide por toda a terra pregando o Evangelho. Aqueles que creem e serem batizados serão salvos, aqueles que não creem serão condenados. Então, os apóstolos saem pelo mundo inteiro e São Pedro e São Paulo vão a Roma, e lá em Roma é que São Pedro vai viver e morrer. E é assim que o sucessor de São Pedro, como bispo de Roma, vai ser o segundo Papa. Então, a referência ficou sendo Roma, que era a base do Império Romano. Depois, os apóstolos tiveram seus sucessores, que são os bispos, e os ajudantes dos bispos, que são os sacerdotes. Então, a sucessão apostólica vem ao Papa, aos bispos e ao Papa, quando esses escolhem, na eleição do conclave, o novo Papa, então o novo Pedro. E assim, os bispos têm também a sua autoridade através da sua união com o Papa. E os sacerdotes têm a sua autoridade vinda da união que tem com o seu bispo, e assim é que tem seu uso de ordem. O padre, quando é ordenado, se torna sacerdote, mas quem dá jurisdição para ele celebrar a Santa Missa e atender confissões, autoridade também de poder fazer casamentos, é o bispo. Então, todos devem estar unidos. Assim também, os fiéis devem ter respeito para os seus sacerdotes, que devem ter respeito para os seus bispos, que devem respeito ao Papa, que deve seguir o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nossa fé também tem o dogma da infalibilidade papal. Nosso Senhor promete que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, o Papa, então, não pode errar em matéria de fé e moral quando fala ex cátedra, quer dizer, quando ele fala sobre a autoridade de Papa, quando está definindo algo de verdade em relação à doutrina e à moral. Então, mas o Papa pode escolher um time de futebol, assim, tal, e gosta de tal cor. Não, isso aí não é infalibilidade. Ele pode ter opiniões até políticas diferentes,
pessoais, mas não pode ser em relação à doutrina nem à moral católica. Então vamos dizer o seguinte, um Papa não pode vir a dizer que o aborto é lícito. Então, porque é contra a moral, contra o mandamento, não matarás. Então, nós temos que seguir o ensinamento de nosso Senhor. Rezemos então também pelo nosso Santo Padre o Papa Leão XIV. Rezemos pelo nosso Bispo, Dom João e Dom Valdemar. Rezemos pelos nossos padres. Rezemos também pelos aqueles padres que estão em dificuldades na sua vocação, que têm nas suas quedas, pois, como diz o Papa Francisco, os padres, sacerdotes, é como um avião, só se tornam notícia quando caem. E quantas vezes nós rezamos pelo sacerdote. Terminando o nosso programa de hoje, gostaria de dar bênção aos nossos ouvintes, aos suas familiares, pedindo a graça de Deus para que nós possamos viver verdadeiramente a nossa fé católica. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde de corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, de São José e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.